Fala, nação tricolor. Sejam muito bem-vindos ao canal R7 Tricolor, tudo sobre o São Paulo. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias quentíssimas do nosso amado tricolor paulista. Antes de mergulharmos nas informações que vão agitar o seu dia, já chegue se inscrevendo no canal, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para não perder absolutamente nada. Acredite, hoje as notícias estão fervendo. É profecia. Kaká crava. São Paulo tem o melhor elenco do Brasil e vai ganhar tudo. Galera, segurem essa. Um vídeo viralizou nesta manhã e está agitando o cenário esportivo nacional de uma forma que poucas vezes vimos. Nele, ninguém menos que o craque Kaká, ídolo do Milan, do Real Madrid, campeão do mundo com a seleção brasileira, surge em um clima descontraído, mas com palavras que incendiaram os bastidores do futebol brasileiro. A frase, dita com a tranquilidade de quem conhece profundamente o jogo, foi recebida com um misto de surpresa, euforia e, claro, muita polêmica. O São Paulo tem o melhor elenco do Brasil e vai ganhar tudo que disputar. Essa declaração é de arrepiar. Em uma entrevista exclusiva a um canal fechado, Kaká abriu o jogo como raramente faz. Conhecido por seu perfil comedido e discreto, o ex-camisa 22 da seleção brasileira resolveu rasgar elogios ao clube que o revelou, mas foi além de qualquer expectativa. Com um olhar confiante e um sorriso de canto, ele deixou escapar que acredita piamente que o tricolor paulista está prestes a viver sua maior temporada desde a lendária era Tele Santana. As palavras de Kaká ecoaram como um trovão entre torcedores, comentaristas, principalmente entre os rivais. Afinal, Kaká não é qualquer nome no futebol. Trata-se de um dos maiores jogadores da história recente do futebol brasileiro, eleito o melhor do mundo pela FIFA em 2007, com uma carreira marcada por títulos, gols e atuações memoráveis que inspiraram gerações. Segundo o ex-jogador, o que está acontecendo no Morumbi em 2025 não é coincidência, não é sorte. Tem algo diferente no ar. A estrutura, o elenco, a mentalidade, tudo aponta para um São Paulo imbatível. Se mantiverem o foco, ninguém segura esse time, afirmou Kaká sem pestanejar, com uma convicção que impressiona. A entrevista, que será exibida na íntegra neste domingo à noite, já está gerando uma onda gigante de comentários e debates nas redes sociais. A hashtag Kaká Tricolor chegou aos trending topics em menos de uma hora após o vazamento do trecho, mostrando o poder de uma declaração dessas vinda de um ícone. Os detalhes da confiança. O que Kaká viu para cravar o sucesso tricolor. Mas o que estaria motivando tamanha confiança e essa profecia de Kaká? O ex-meia fez questão de detalhar sua visão privilegiada. O São Paulo montou um elenco equilibrado, experiente e com profundidade. Você olha para o banco e vê peças que poderiam ser titulares em qualquer outro clube da Série A, afirmou Kaká. E de fato, o elenco são paulino impressiona pela qualidade e diversidade de opções. Nomes como Lucas Moura, Jonathan Calleri, mesmo lesionado e em recuperação, Luciano, Arboleda, Rafael e Enzo Dias compõem uma base sólida, enquanto jovens promessas como Ryan Francisco, Paulinho e João Pedro despontam com força e personalidade, mostrando a riqueza da nossa base. A influência do técnico Hernan Crespo também foi exaltada por Kaká, que conhece bem o trabalho de grandes estrategistas. Ele é estrategista, tem visão, sabe lidar com o vestiário e está extraindo o máximo dos jogadores. Crespo amadureceu desde sua primeira passagem e agora está mais pronto do que nunca, disse o ex-craque com convicção, endossando o trabalho do nosso comandante argentino. A fala de Kaká é mais do que um elogio, é praticamente uma profecia, e isso está deixando os torcedores são paulinos em êxtase, com o coração acelerado. Não é todo dia que uma lenda do futebol crava publicamente que o time vai ganhar tudo. A frase foi repetida à exaustão em programas esportivos, estampou capas de jornais e se espalhou como pólvora pelos grupos de WhatsApp tricolores. É a maior declaração de amor ao São Paulo desde Raí, disse um torcedor emocionado nas redes sociais, enquanto outro comentava: se o Kaká falou, eu acredito. Vamos ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e o que mais vier. O otimismo está nas alturas. O setor de defesa, por exemplo,
tem mostrado uma consistência impressionante com atletas como Alan Franco, Ferraresi, Juan Tressoldi, mesmo em sua breve passagem, e o experiente Arboleda, formando uma muralha quase intransponível. No gol, Rafael e Jandrei oferecem segurança e competência, enquanto o jovem Leandro Matias já é visto como uma joia lapidada da base, prometendo um futuro brilhante. No ataque, mesmo com Caleri fora por lesão, Lucas Moura segue como líder técnico e moral, ditando o ritmo e a qualidade ofensiva do time, enquanto Luciano, Caleri, Dineno e Ferreirinha se alternam entre boas atuações e gols decisivos. Há também a expectativa de retorno de Caleri ainda este ano, o que tornaria o setor ofensivo ainda mais temido e com um poder de fogo espetacular. Kaká também destacou a importância do entrosamento no elenco atual. Eles se conhecem, jogam com leveza e intensidade. Você percebe que há harmonia dentro e fora de campo. Isso faz toda a diferença, analisou o ex-jogador, ressaltando a união do grupo. O meio-campo, tradicionalmente o coração do São Paulo, também tem se destacado sob a batuta de jogadores como André Silva e jovens que vêm ganhando espaço como Luca e Henrique Carmo. O time apresenta volume de jogo e controle das partidas, algo raro no futebol brasileiro atual, que muitas vezes preza mais pela força do que pela técnica. Segundo Kaká, essa combinação de juventude e experiência é a fórmula perfeita para o sucesso. O São Paulo entendeu que não precisa escolher entre veteranos e jovens, está apostando em ambos e está colhendo os frutos, completou, elogiando a inteligência da gestão. Repercussão e impacto. A profecia de Kaká transforma o São Paulo. Nos bastidores do Morumbi, a fala de Kaká foi recebida como um presente valiosíssimo. Internamente, dirigentes comentam que o depoimento do craque ajudará a reforçar a moral do elenco e a elevar a autoestima de todos. É um reconhecimento de peso. Kaká não fala por falar, ele tem propriedade, disse um diretor tricolor sob anonimato, revelando o impacto da declaração. Além disso, há quem acredite que a declaração pode atrair ainda mais investidores e patrocinadores. Quando um ícone global como Kaká diz que você vai dominar o futebol nacional, as portas se abrem para novas parcerias, afirmou um analista de mercado esportivo, vislumbrando um futuro ainda mais promissor. Entre os jogadores, a fala de Kaká caiu como um combustível extra, uma injeção de adrenalina. Muitos repostaram o vídeo com mensagens como: "Estamos juntos, ídolo, e vamos fazer isso acontecer." O técnico Hernan Crespo, ao ser questionado sobre a declaração, preferiu a cautela, mantendo a humildade, mas não escondeu o sorriso de satisfação. Kaká é um gigante. Suas palavras nos honram. Mas temos muito trabalho pela frente, declarou o treinador, consciente do peso e da responsabilidade. Fato é que, com ou sem exagero, a declaração de Kaká reposiciona o São Paulo na vitrine nacional de uma forma avassaladora. O clube, que já vinha sendo apontado como um dos favoritos nas competições, agora carrega um novo peso, o de cumprir a profecia de um dos maiores ídolos do futebol mundial. E essa pressão pode ser exatamente o que o tricolor precisava para reencontrar o seu caminho mais vitorioso, transformando em motivação pura. O elenco está formado, o técnico está consolidado, e agora o apoio moral de uma lenda do porte de Kaká dá ao clube um impulso que poucos poderiam prever. Mas o que será que mais Kaká revelou nessa entrevista bombástica? O que ele viu de tão especial nos bastidores do CT da Barra Funda que o fez ter tanta certeza? E será que há algo ainda mais surpreendente por vir, nos planos desse gigante? A nova era dourada do tricolor. Visita de Kaká ao CT e impressões reveladoras. Continuando, se a primeira parte da entrevista de Kaká já havia deixado o mundo esportivo em estado de choque, a continuação revelou ainda mais detalhes surpreendentes, que só reforçam a sua profecia. Com a mesma tranquilidade e honestidade que marcaram sua carreira dentro de campo, o ex-craque foi além. Kaká contou que chegou a visitar o CT da Barra Funda recentemente e saiu de lá impressionado com o que viu. É outro São Paulo. A estrutura está de ponta, os atletas estão com fome de vitória e existe um clima de confiança muito raro. Isso é perceptível no olhar de cada jogador, revelou com brilho nos olhos, descrevendo uma atmosfera de campeões. Para Kaká, o clube está pronto para uma nova era dourada, um período de conquistas sem precedentes. Segundo ele, um dos fatores que mais o impressionaram foi a união e a sintonia entre os diversos departamentos do clube. Não é só o time em campo, é a sintonia entre diretoria,
comissão técnica, base, fisiologia, nutrição. Tudo conversa. E quando tudo conversa, o futebol flui e a performance acontece. Destacando a importância da gestão integrada. A presença de jovens talentos como Ryan Francisco, Henrique Carmo, Luca e João Pedro também foi destacada como joias escondidas que em breve encantarão o Brasil. Esses garotos jogam como gente grande. A confiança que Crespo dá para eles é algo raro de se ver, disse Kaká, validando o trabalho de desenvolvimento da base. E por falar em Crespo, o argentino não economizou palavras de agradecimento ao ex-camisa 8 do tricolor. Kaká é uma lenda. Saber que ele vê esse potencial no nosso elenco é uma honra, mas também aumenta a nossa responsabilidade, declarou o treinador, mostrando que absorve a pressão de forma positiva. O comandante São Paulino sabe que, com os olhos da mídia agora voltados para o Morumbi, cada passo do time será analisado com lupa. Mas, ao que tudo indica, o elenco não se intimida, pelo contrário, cresce com a pressão e se motiva ainda mais. Bastidores da reapresentação desta semana mostraram um clima de foco absoluto entre os atletas. Vi a entrevista do Kaká 3 vezes, revelou o atacante Luciano. Aquilo me deu ainda mais motivação. É um cara que sempre admirei e agora está dizendo que podemos ganhar tudo. Eu acredito, disse, com a paixão à flor da pele. Outro que se manifestou foi Lucas Moura. Em seu perfil oficial, ele postou uma foto ao lado de Kaká com a legenda: "O mestre falou, agora é com a gente." A publicação teve mais de 2 milhões de visualizações em poucas horas, mostrando o engajamento da torcida e do próprio elenco. A torcida, por sua vez, se mobilizou de maneira impressionante. Diversas organizadas passaram a planejar recepções mais intensas e festivas antes dos próximos jogos, transformando o Morumbi em um caldeirão. Agora é guerra. Kaká reacendeu a chama que a gente precisava, declarou um dos líderes da arquibancada, transmitindo o sentimento coletivo. Nos corredores do Morumbi, o clima é de cautela misturada com uma empolgação contagiante. Muitos membros da comissão técnica admitem que a fala de Kaká mudou o ambiente do clube. Foi como uma injeção de ânimo que veio de fora, mas com autoridade suficiente para ser levada a sério, comentou um analista do clube, demonstrando o impacto psicológico da declaração. Especialistas da mídia esportiva também não ficaram indiferentes. Programas de debate se dividiram entre os que concordam com a análise de Kaká e os que acham que foi um exagero motivado pelo carinho que o ex-jogador tem pelo clube. Ele conhece o clube por dentro, tem propriedade para falar. Se está dizendo que o São Paulo vai dominar, é bom os rivais começarem a se preocupar, comentou um comentarista veterano em rede nacional, lançando um alerta aos adversários. Outros, no entanto, alertam que a expectativa pode se transformar em pressão excessiva. Agora, o São Paulo terá que lidar com a sombra da profecia de Kaká. Se tropeçar, a cobrança será em dobro, analisou outro comentarista, ponderando os riscos. Mas há quem vá ainda mais longe. Um ex-dirigente da CBF sugeriu que Kaká poderia estar preparando o terreno para um possível retorno ao clube, talvez como dirigente ou até em alguma função de embaixador. Ele está muito conectado ao São Paulo. Algo me diz que essa aproximação não é por acaso, afirmou, levantando especulações sobre um futuro envolvimento. Kaká sempre manteve uma relação próxima com o clube e nunca escondeu o desejo de um dia contribuir fora das 4 linhas. O próprio já declarou em outras ocasiões que pensa em seguir no futebol, mas não como técnico. Enquanto isso, o São Paulo continua a sua preparação para os próximos confrontos nas 3 frentes em que disputa: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E agora, entra em campo com a responsabilidade de confirmar o que Kaká afirmou com tanta certeza. Os bastidores indicam que a diretoria pretende usar o vídeo da entrevista em reuniões motivacionais com o elenco antes das partidas decisivas. Nada mais poderoso do que ouvir um ídolo como Kaká dizendo que você é o melhor. Isso mexe com qualquer jogador, comentou um integrante da comissão técnica, mostrando a força da inspiração. Curiosamente, após a fala do ex-jogador, as casas de apostas já começaram a rever suas cotações. O São Paulo passou a liderar como favorito ao título da Libertadores e da Copa do Brasil, ultrapassando Flamengo e Palmeiras, um sinal claro do impacto da declaração. Do lado da torcida rival, o clima é de desconforto e até irritação. Muitos passaram a criticar a suposta soberba tricolor após a fala de Kaká. Mas os são paulinos rebatem com ironia: soberba é dizer que vai ganhar. Kaká apenas afirmou um fato, brincou um influenciador tricolor nas redes, defendendo a confiança. Por enquanto, resta aguardar.
O São Paulo terá a chance de provar sua força já nas próximas semanas em duelos decisivos que poderão confirmar ou não a previsão do craque. Kaká encerrou a entrevista com uma frase que resume bem tudo o que está por vir. O São Paulo é gigante, e quando esse gigante acorda, ninguém segura. Será esse o renascimento definitivo de um dos clubes mais vitoriosos do continente? Estará o tricolor prestes a viver sua maior temporada da história, ou a pressão da profecia de Kaká se tornará um fardo? O tempo dirá, mas uma coisa é certa. O São Paulo voltou a ser o centro das atenções, e com Kaká como profeta, o torcedor tem motivos de sobra para sonhar. Apresentamos as últimas notícias do nosso tricolor diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso São Paulo. Até o próximo vídeo.